que vocês abrissem comigo em João capítulo 2. João capítulo 2. Os irmãos já ministraram um estudo sobre as bodas de Canaã, então eu vou fazer apenas um rebuscar, onde eles já passaram colhendo. E vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo 2 do Evangelho de João. As bodas de Canaã, elas se encontram aqui do versículo 1 até o versículo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, aliás, toda essa parábola da boda, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então diz assim o versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou 40 litros. Versículo 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Até aqui. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos porque nós temos, ó Pai, ciência de que é a Tua palavra. E a Tua palavra tem o poder de nos edificar, de nos dar sabedoria, Pai, para vivermos neste mundo sobriamente. Nesta oportunidade, venha tirar dos nossos olhos todas as escamas, para que possamos ver claramente toda a realidade espiritual do Filho. Venha nos edificar. Nosso desejo, a nossa grande expectativa sempre é ouvir a Tua voz de uma forma compreensiva. Teu Espírito tenha plena liberdade de atuar no nosso meio, em cada um de nós, nos dando entendimento e sabedoria, revelação, para que então compreendamos o que Tu dizes na Tua palavra. Nós entregamos e confiamos a Ti este tempo de reflexão bíblica e esperamos que Tu venhas falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, tudo que já foi falado no Evangelho de João, hoje é o 18º estudo. Nós já estamos há alguns meses tratando do Evangelho de João e vamos demorar muito tempo para concluir este Evangelho, porque ele é muito rico em detalhes. E o desejo do nosso coração, como temos tempo todas as quartas-feiras, eu juntamente com os irmãos que têm o cargo da palavra, tem tido esse desprendimento, de buscar diante do Senhor luz, auxílio, sabedoria, revelação, para que então possamos buscar da própria fonte do Senhor todos os nutrientes que vêm para a vida da igreja, o corpo de Cristo. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para que o homem e a mulher de Deus aprenda, seja disciplinado e seja apto para toda boa obra. Interessante que em toda a palavra de Deus, quando eu digo toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar muitas exortações, nós vamos encontrar muitas situações complexas, difíceis,
muitas tribulações, muito sofrimento, mas com a ajuda do Senhor, nós vamos desfrutar mais dele em todas as circunstâncias do que momentos áridos, momentos difíceis. Lembrando também aos irmãos que os momentos áridos e difíceis, eles são de grande benefício para nós. No momento, na hora da tribulação, na hora do fogo, na hora do sofrimento, não tem nada de interessante para nós, pelo menos aparentemente. Mas se nós de fato confiarmos, entregarmos ao Senhor e a direção do seu Espírito Santo, Ele irá nos conduzir de uma maneira que nós sairemos da tribulação vitoriosos. Isso que Ele quer. Então, quando nós saímos de uma tribulação vitoriosos, em que sentido então ter vitória na tribulação? Porque a tribulação, ela vem para nos machucar, vem para nos entristecer, vem para nos desafiar. Agora, se o Espírito encontra em nós, porque Ele é todo suporte, nós já temos todo suporte, nós já temos toda a graça, perseverança, então essa perseverança, ela vai ter uma ação completa em nós e nós iremos sair com o nosso caráter provado, ganhando uma experiência, ou seja, amadurecendo um pouquinho mais em toda a nossa tribulação. Agora, esse texto que nós acabamos de ler aqui, fala de um casamento, das bodas em Canaã. Irmãos, esse capítulo, ele continua revelando de uma forma tão linda, tão específica, tão clara, as novas que resultam da manifestação da palavra da vida, que é o nosso amado Senhor. Essa festa aqui também vai trazer, aqui irmãos, nós não temos tempo para cavucar mais tempo talvez, né? Nós iríamos descobrir aqui, eu queria também tratar, mas o tempo nosso é muito escasso, para verificar que existem uma ideia, ou vamos dizer assim, um tabu que muitos religiosos levantaram na sua mente, dizendo que os crentes não podem participar de festa. Queridos, os crentes não podem mesmo, porque são religiosos, mas os filhos de Deus, a exemplo do Senhor Jesus, devem participar de uma festa e devem fazer a diferença na festa. Jesus Cristo, Ele era um homem, dizer com muita reverência, festeiro. Ele nunca rejeitou um convite para uma festa, tanto é que Ele foi chamado de beberrão e comilão, porque as refeições começavam, segundo alguns eruditos, às 10 da manhã, terminava-se às 14, 15 horas da tarde. Imagina você sentado em volta de uma mesa e comendo ali um guisado assado, com algumas saladas, não sei se tinha mandioca naquela época, mas e também você desfrutava de um bom vinho, aquele vinho que era amassado nos pés, que era feito de uma uva assim que não tinha contaminação, era um vinho precioso. Imagina o vinho que Jesus Cristo bebia, qual que era a avaliação dele sobre aquele vinho que ele tomava ali? Agora, tem alguns crentes que já têm uma complexidade doentia de religião que não pode participar de festa. E quando vai na festa, vai para criticar todo mundo. Comem igual uns esganados mesmos e depois sai falando mal ainda. Jesus, Ele não é um desmancha prazer, mas existe uma certa moderação. Nós não podemos participar de festas e sermos escândalo. Quando você vai participar de um aniversário, de um casamento, quando você é convidado, quando a pessoa te convida, porque ela quer que a tua presença seja uma grande honra para ela. E aqui parece-me, segundo alguns estudiosos, eles também concordam com isso, que Maria era irmã da noiva. Isso é a tradição que vai mostrar isso, que vai dizer isso, né? Mas aqui, irmãos, Jesus estava nessa festa aqui. E essa Caná, era uma aldeia. Caná, ela é mencionada pelo menos 3 vezes no Evangelho de João. Primeira vez ocorre aqui no capítulo 2, versículo 1,
quando o Filho de Deus manifesta a sua glória pelo sinal da água transformada em vinho. E também um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, versículo 46, quando Jesus volta para Canaã e dali ele vai para Cafarnaum curar o filho de um oficial romano, né? E no capítulo 21, versículo 2, onde está dito que Natanael, esse israelita sem dolo, era de Caná da Galileia. Muito interessante esses aspectos aqui. Então, Jesus Cristo, ele é convidado para o casamento com seus discípulos. Alguns estudiosos falam que o que fez com que acabasse o vinho, porque Jesus foi convidado e onde ele estava, estavam seus discípulos. Olha, os discípulos não foram convidados, então Jesus levou 5 discípulos nesse casamento aqui. E segundo alguns eruditos, eles bebiam muito vinho, por isso que acabou o vinho. Isso não é verdade, irmãos. Eu não creio que seja dessa forma. Agora, estava ali, naquele casamento, olha que lindo, imagina estar num casamento, aquele que é a videira verdadeira, como ele próprio descreveu dele mesmo lá em João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, é o agricultor, meu pai é aquele que faz as podas necessárias para que eu de fato expresse toda a doçura celestial. Que lindo, irmãos, quando Jesus, ele participa, é o participante, ele está no casamento. E que lindo ainda é quando de fato o casal realmente depende deste que é a fonte de toda alegria no casamento. Jesus Cristo, irmãos, segundo a Bíblia relata, é aquele que alega, em primeiro lugar, o coração de Deus. Jesus Cristo, ele satisfaz inteiramente o coração do Pai. Ele satisfez todo o desejo do Pai sobre o seu plano que ele havia elaborado desde a fundação do mundo. Porque o primeiro Adão não conseguiu, de forma nenhuma, porque o pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo através de Adão. Então Deus não teve no primeiro Adão o cumprimento do seu plano. Então foi necessário que o último Adão, e se este último Adão falhasse, nós estaríamos perdidos hoje. Nós já nascemos no inferno, iríamos perecer eternamente, mas o último Adão não falhou. Olha, se você ler com bastante cuidado ali no Getsemane, quando Jesus Cristo estava em íntima comunhão com o Pai, conversando com Ele naquela linda comunhão, de repente, você escuta aquela oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Imagina-se que nem João Marcos foi o que ouviu a oração de Jesus, por isso que nós temos o Getsemane, porque João Marcos era um jovem, estava ali escondido e ouviu tudo o que o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai. Então ele pôde escrever. Mas se fôssemos um de nós, aparentemente nós iríamos pensar que Jesus Cristo estava fraquejando, estava querendo desanimar, estava buscando forças diante do Pai. Mas não era nada disso. Posteriormente nós vamos entender pela palavra que ele estava dizendo para o Pai o seguinte, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que ele estava querendo ali? Nós mencionávamos em algumas reuniões anteriores que Jesus Cristo, ele não queria ser separado do Pai, porque no momento em que ele estivesse ali na cruz, quando o nosso pecado fosse colocado em Cristo, então o Pai teria que virar a face para o Filho, e ele perderia a face do Pai por causa do nosso pecado. Então houve-se um silêncio. Às vezes nós oramos ao Pai e é fácil identificar a vontade do Pai. Você ora e parece que não tem resposta. E a resposta é essa aqui: não, isso não, filho. Isso vai ser muito prejudicial para você futuramente. Mas nós queremos aquilo agora. Irmãos, nós temos que aprender a esperar no Pai.
porque Isaías 64:4 fala que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse mesmo Salmo vai dizer mais para frente que o nosso clamor penetrou-lhe os ouvidos. Então o Pai sempre vai ouvir as orações dos seus filhos, mas não pense que Ele vai atender segundo a tua vontade, segundo a minha vontade, é segundo a vontade dEle. E esta é a confiança que temos para com Ele, diz o apóstolo João, 1 João 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E não pense, irmãos, que a vontade do Pai ela é ruim para nós. A vontade do Pai sempre é boa para seus filhos. Mas como nós tratamos domingo passado aqui sobre os paradoxos de Deus, às vezes Deus, Ele sabe que a bênção para nós, aquilo que será bom para nós, será maravilhoso para nós, é paradoxal. E se nós não tivermos o discernimento, nós vamos encontrar muito conflitos conosco mesmo. Deus, nós oramos aqui para ir para cá, então Deus diz, é por aqui, meu filho. Como que vamos entender a vontade do Pai? Às vezes o silêncio de Deus. Quando você ora, parece que Deus não atende, é hora de você se voltar para a palavra, colocar o dedo ali e dizer o seguinte: Senhor, eu ainda não sei a tua vontade sobre isso, mas eu estou olhando para ti, para a tua palavra. E na palavra você pode confiar e Ele não vai lhe decepcionar, porque é a palavra dEle. Nenhuma das suas palavras Ele deixou cair por terra. Nenhuma das suas promessas Ele deixou de cumprir. Todas se cumpriram. Então Ele é um Deus de palavra. Nesse nós podemos confiar. E como é bom neste tempo de tanta deslealdade, tanta infidelidade, nós temos um Deus e Pai que é fiel, não a você nem a mim. Ele é fiel à sua palavra. Para que a fidelidade de Deus alcance você, você precisa estar permanecendo na palavra dEle. Se você deixar de permanecer na palavra, você começa a andar por caminhos tortuosos, você começa a entrar num labirinto. Então, como diz aquele irmão do passado, quando você perceber que chegou no fundo do poço, para de cavar. Não fica cavucando, senão você vai morrer afogado lá embaixo, porque lá vai ter água, vai ter pedra, você não consegue sair mais de lá. Está no fundo do poço, para de cavucar e olha para cima e clama a misericórdia dEle. Ele está sempre pronto, como Ele prometeu, a nos ajudar. Lembra de Isaías 41, versículo 10? Não temas porque eu sou contigo, não te assustes porque eu sou o teu Deus, ou te assombres. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita, a minha destra fiel. Então esse é o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Agora Ele tem um cuidado muito especial para com os seus filhos. Agora Jesus, Ele consegue alegrar o coração do Pai. E se Ele alegra o coração do Pai, Ele também alegra o nosso coração, como Ele fez aqui, irmãos. Acabou o vinho. Dá uma olhada comigo, por favor, lá em Juízes, capítulo 9, versículo 13. Juízes 9, verso 13. Então, Ele como a videira verdadeira, Jesus Cristo, aquele que alegra o coração de Deus e alegra o coração dos homens também, porque Ele é aquele, Ele não é nem um cacho de uva, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pé dos cachos de uva, Jesus. Juízes 9, verso 13, o contexto aqui, irmãos, é que as árvores queriam que muitas outras reinassem sobre elas, mas quando chegou na videira, disse assim: porém a videira, quando fala, você encontra essa palavra porém, sempre está estabelecendo um contraste. Porém a videira lhes respondeu:
deixaria eu o meu vinho. Irmãos, entenda que isso aqui é a voz do Filho, aqui era em figuras, aqui é a voz do Filho pelo Espírito. Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar, reinar sobre as árvores? Jamais, irmãos, jamais. Por isso que ninguém pode determinar algo para Deus, porque não conhece o coração dele, não sabe como que o Pai age, como o Pai funciona. O Pai funciona não da nossa maneira, mas da maneira que Ele estabeleceu mesmo, porque a árvore queria que Ele reinasse, vai reinar sobre nós. Eu vou deixar, eu e o meu vinho que agrada a Deus e aos homens iria pairar sobre as árvores. Ele está dizendo o seguinte: você acha que eu vou reinar sobre árvores e vou deixar de agradar o coração do meu Pai e dos homens? Mas nunca. Por isso que o compromisso do Pai, do Filho e do Espírito é com as vidas, é com os homens, homens no sentido de humanidade, entende, irmãos? E João 15:1, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Não que as outras não sejam de verdade, é de verdade, elas produzem uvas, mas Ele é a essência, dele procedem todas as videiras. Então Ele é a videira verdadeira, Ele é o centro. Como algum tempo atrás alguém perguntou para mim, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. De fato foi, mas Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Bíblia é de particular elucidação, ou seja, nenhum homem quis escrever isso. Mas Pedro continua dizendo, inspirado pelo Espírito, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, nenhum homem quis escrever isto. Deus usou os seus filhos, seus profetas, os seus santos, para constituir, ou para reescrever a história de Deus, que Ele havia escrito desde a fundação do mundo, e essa palavra, por ela ser de Deus, ela nos edifica, ela nos limpa, nos restaura, nos revigora. Irmãos, é tudo. A palavra de Deus, ela é tudo o que eu e você, nós precisamos. Então, aqui, irmãos, o cenário do relato é uma festa de bodas em Caná. Lá na Palestina, um casamento era uma ocasião realmente muito notável naquela época. O pessoal não via a hora que alguém ia casar. Até pouco tempo, 50 anos atrás aí, ou um pouquinho mais antes, era muito gostoso, principalmente as pessoas que moravam aqui na agricultura, no sítio, quando tinha uma festa. Quando era festa de casamento, então, era muito gostoso. Gente, eu amava ir em festa de casamento. As minhas tias, quando casavam, quando elas se casaram, quando elas se casaram, imagina a festa que foi. Você sabe aquelas barricas que guardava vinhos, vinhos em conserva, ficava lá muitos anos? Então, depois com o tempo, eles arrumaram a umas 8 e encheram de carne temperada. E no outro dia assaram com um espetinho de bambu, fizeram um buraco no chão e festa de casamento. Era carne assada, era vinho, era mandioca, era uma festa. Começava às 4 horas da tarde, 7 horas do outro dia estava a festa acontecendo ainda. Entende, irmãos? Era um respeito maravilhoso, sabia? O pessoal comia e se alegrava, e a maioria de nós era tudo ímpio, mas sabia fazer uma festa. Jesus, ele comia com ímpio e pecadores. Irmãos, graças a Deus por isso. Imagina se Jesus fosse igual uns crentes assim que, não, eu não quero conversa com esse povo aí, porque é um povo do mundo, um povo ímpio. Jesus comia com publicanos e pecadores. Que delícia isso, irmãos. Agora, o que nos chama a nossa atenção aqui, o versículo 1, aqui logo em João 2, versículo 1, aqui, irmãos, tem uma revelação muito interessante. Diz assim:
3 dias depois. Essa palavra aqui o Espírito Santo não colocou por acaso. O que isso significa? O que eu quero dizer para os irmãos é que o apóstolo João, ele era um homem muito criterioso, cauteloso e investigativo. Ele gostava das coisas bem certas. Eu penso aqui que João tinha um diário. Ele escrevia ali no seu diário tudo aquilo que acontecia, porque 3 dias depois, tal noite Jesus foi traído, era inverno, era noite. Então ele escrevia e ia tudo para a memória dele. Então aqui nesse primeiro versículo, João mantém uma espécie de diário para Cristo. Seria uma agenda. De onde que veio essa ideia de agenda? Já há muitos anos atrás, desde a fundação do mundo, ali muitos dos filósofos, eles tinham uma agenda, escrevia ao dia, a hora, então escrevia aqueles pensamentos que hoje falam aí na cabeça de muita gente, são muito interessantes, estão muito aprendizados. Agora imagina a agenda do Senhor Jesus Cristo escrita por João, 3 dias depois. Aqui nesse versículo então, a gente percebe, pelo menos que dá a entender, que João mantinha um diário para Cristo. Irmãos, era um trabalho assim muito cuidadoso que os discípulos tinham com o Senhor Jesus, mas sobre a orientação do Mestre. Agora aqui uma dica, por que nós, cada um de nós, irmãos, eu vou dizer um segredo para vocês aqui. Vocês querem viver uma vida boa aqui nessa terra? Querem viver uma vida, de fato, talvez até mais próspero também? Uma vida não acomodada, mas uma vida que vai trazer mais satisfação para o seu coração? Uma vida de felicidade, uma vida onde os desejos do teu coração poderão ser satisfeitos por Ele? Se envolva mais com o seu Senhor. Se envolva mais com Cristo. Queridos, imagina você, nós somos servos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, é para nós fazermos discípulos. Como que nós podemos fazer discípulos de Cristo se nós mesmos não estamos aprendendo com Ele? Imagina que aquele Jesus que habitava ali, que caminhava com os discípulos, 3 anos e meio, é o mesmo Jesus que agora, de uma forma muito mais diferente e glorificada, é o que habita no seu interior, no seu coração, pela fé. Porque quando Ele foi crucificado, Ele puxou você para morrer junto com Ele. Ele crucificou a sua velha natureza pecaminosa, perversa. Ele destruiu na cruz tudo aquilo que se chama entidade do velho homem, crucificou e quebrou todas as barreiras. A primeira barreira que Ele quebrou foi que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. A espessura era muito grossa. Então, dando-se a entender pelo Espírito que agora o caminho do Santo dos Santos era para todo filho de Deus. Então, Ele habita em nós, Ele quer fazer discípulo. Nós nunca queremos fazer discípulo, mas vamos deixar Jesus trabalhar através de nós. Vamos se entregar a Ele. Fala: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Ele vai levar você para momentos, para lugares difíceis, vai levar você para lugares de festas, vai levar você para lugares onde Ele vai provar o seu caráter, vai levar em lugares para fazer você crescer mais um pouquinho. Você vai ser um filho de Deus notável, como diz lá, você se lembra? O Salmo 16, versículo 3, lá está escrito assim, olha o que Deus está dizendo: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Queridos, Deus tem prazer em mim, tem prazer em você. Nós somos notáveis diante do Pai, mas porque nós estamos trazendo dentro do nosso interior a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que é tudo para nós, aquele que satisfaz. Tem uma canção linda que a gente canta aqui, né? Satisfação é ter a Cristo. Achei o segredo, é Cristo no coração. Que canção linda, irmãos. Que canção linda, maravilhosa demais. Então, queridos,
que nós possamos nos arriscar também, irmãos, a trabalhar por Cristo, contando os nossos dias, como João fazia. 3 dias depois, ele estava ali no seu diarinho escrevendo tudo, claro que por mandato do Espírito. 3 dias depois, a ideia aqui é de um diário que ele fazia mesmo, sabia, irmãos? Então, se nós fizermos isso, irmãos, todo dia, contar os nossos dias, trabalhando para o Senhor, ou deixando ser trabalhado para o Senhor, para que Ele trabalhe através de nós, irmãos, você vai ver que lá na frente, que marca linda o Espírito Santo irá abordar na sua vida. Abra comigo no Salmo 45, aqui, irmãos, nós temos um texto lindo. Olha que o Espírito Santo vai bordar na vida dos filhos de Deus, que coisa linda. Olha só, aqui o versículo 13, a filha do rei é a igreja, é a amada noiva de Cristo. Então, irmãos, que momentos lindos estamos vivendo nessa oportunidade aqui para nós sabermos de tudo isso e sermos edificados pela sua própria palavra, pelo seu próprio Espírito. Entenda que é o Espírito Santo batendo no seu coração, querendo trazer muita alegria para você, enchendo a tua vida do seu Espírito. Olha só o versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Claro, nós sabemos que toda essa formosura, toda essa beleza é o reflexo da vida de Cristo em nós. A sua vestidura é recamada de ouro. Ouro fala da natureza divina. Agora veja aqui, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, roupagens bordadas, é o trabalho do Espírito Santo em nós, formando a pessoa de Cristo em cada um de nós. Ele vai bordando cada aprovação, cada experiência que a gente vai passar, o Espírito Santo começa a bordar algo mais de Cristo em cada um de nós. Aí você vai ficando um santo que vai refletir toda a glória do Senhor. É maravilhoso demais. E aí, olha o versículo 15. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Se envolva com o seu Senhor. Mas como eu posso me envolver com o Senhor? Vamos colocar em aspectos bem práticos, porque nós temos a alegria dentro de nós, que é o próprio Cristo. Essa videira verdadeira veio para dentro de nós. Então, nas nossas reuniões, quando nós tivermos essa visão, as nossas reuniões farão muita diferença. Porque pelo menos quando eu venho para o culto, eu gosto de ver os rostinhos dos irmãos. É tão agradável, né? Poder dar um abraço, conversar um pouquinho. Eu estou ganhando muita experiência com o irmão aqui, eu estou sugando ele demais. Agora, no nosso estudo de finanças, família cristã, e graças a Deus, ontem teve muitas pessoas aqui, né, para escutar a palavra, foi muito bom. Falamos da espiritualidade das dívidas. Agora vamos entrar no aspecto prático das dívidas, como sair das dívidas. Pegamos ideias do que os irmãos de Londrina passaram para nós também, né? Estamos fazendo agora tudo pronto, buscar diante do Senhor toda a luz e iluminação para que Ele conduza a nossa vida a uma vida de a ninguém deveis coisa alguma, a não ser uma dívida, o amor que tendes uns para com os outros. É uma dívida maravilhosa. Então, queridos, vamos começar praticar isso na nossa vida, expressar Cristo com os nossos irmãos. Nós somos um grupo muito pequeno de irmãos, não somos, tem muitos irmãos que vêm no período da manhã e não vêm à noite, e vice-versa, mas quando vemos de manhã à noite, vamos criar esse vínculo com os nossos irmãos, expressar Cristo para eles. Às vezes nós chegamos aqui, pegamos na mão apenas, dá um abraço no teu irmão, saúda teu irmão, é tão gostoso isso, porque nós somos a família de Deus. Falávamos domingo passado à noite, que muitas vezes, irmãos, temos que tomar um cuidado muito grande com isso, de vir para o culto e fazer do culto a nossa devoção e esquecer do nosso irmão. Entendeu?
Nós somos família. Nós éramos peregrinos e forasteiros, mas agora, irmãos, nós somos famílias de Deus. Efésios 2, versículo 21. Muito interessante isso aqui. Então, queridos, é bom você chegar no final da carreira aqui na terra e você ter uma marca que foi dada pelo Senhor e você respondeu aquela marca. Muito interessante. Então, irmãos, que Deus, o nosso Pai, conceda em cada um de nós algo para tornar cada dia com o Senhor, dia a dia com Cristo, dias memoráveis, que você nunca mais vai esquecer. Lembra do Salmo 90, versículo 12? O que está escrito lá? Quem sabe de cabeça? Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos, lembra, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, queridos, Jesus e os seus discípulos, vamos voltar aqui, às vezes façam algumas digressões. Jesus e seus discípulos estavam aqui no casamento, em Caná da Galileia. Chegou o momento em que o vinho acabou o vinho, e agora? Mas, queridos, o vinho acabou, mas tinha um diferencial naquela festa ali. Jesus, ele estava na festa. Ele é aquele que alegra todo o ambiente. Jesus, a videira verdadeira, aquele que dele extraía o melhor vinho. Então, se Jesus estava na festa de casamento, o vinho acabou, nós temos que chegar a uma conclusão aqui muito interessante. E qual é a nossa conclusão, irmãos? A conclusão é a de quê? Casamento, guarde bem isso aqui que é importante. Viu as meninas e os meninos que vão casar futuramente aqui. Meninas e meninos que vão se casar futuramente, os que estão casados também. Casamento feliz é aquele onde Cristo, ele é convidado por esse casamento, para estar presente. E quando verdadeiramente, eu falo no sentido de convite, porque às vezes ele está habitando em nós, o nosso casamento, mas ele é aquele convidado ali que não tem nenhuma importância. Se precisar, eu chamo ele. Não, ele precisa de ocupar a primazia em nosso casamento. Porque onde Cristo vai, os seus discípulos também vão. É uma outra lição aqui. Jesus foi convidado, mas levou os discípulos. Ele orou ao Pai. O único lugar na Bíblia, nos 4 evangelhos, que você vai descobrir o único momento em que Jesus vai manifestar a sua vontade egoísta. Sabe qual é a vontade egoísta de Jesus? Ele disse assim para o Pai: Pai, a minha vontade. Opa, Jesus tem uma vontade aqui agora, ele nunca teve, mas agora ele vai ter. Pai, a minha vontade, olha que vontade egoísta, é que onde eu esteja, onde eu estou, estejam aqueles que tu me deste, para ver a minha glória. Você viu o egoísmo aí, irmão? Se nós pudéssemos viver assim, e temos possibilidade de vivermos assim, nos preocupar com o interesse dos outros, não com os nossos. Irmãos, quando a gente se envolve com o Senhor, Ele vai cuidar das tuas coisas, Ele vai cuidar dos teus supostos negócios, supostos porque nada aqui é nosso, nós somos apenas administradores, mas tudo é dEle. Agora tem um detalhe importante, onde Jesus vai, os seus discípulos também vão. Se Jesus sofre, os discípulos também sofrem. Agora, se Jesus se alegra, os discípulos também se alegram. Mas a alegria em Jesus Cristo é uma alegria que ela é sempre reinante. É uma alegria que ela não se acaba. E essa alegria, ela sempre vai reinar na vida de cada filho e filha de Deus. Às vezes você não percebe, mas se você começar a ficar conectado com o Senhor Jesus, você vai perceber que o seu trabalho fará uma grande diferença. Eu lembro de uma pessoa
que trabalhava numa empresa onde eu trabalhei durante algum tempo, e ela entrou lá como secretária. Então chegava final de semana, os vendedores chegavam para participar das reuniões e cumprimentava essa secretária, e ela não tinha assim um humor assim aberto, expressivo. Ela era uma pessoa introspectiva, voltada para dentro. Até que o pessoal falou, olha, reclamou para a diretora da empresa, essa pessoa aqui, que está de secretária, não serve, porque ela é muito mal-humorada, sempre está mal-humorada. E eu ouvi essa conversa. Aí me aproximei dessa pessoa, comecei a falar de Cristo para ela. 2 vezes que falei de Cristo, na outra vez falou, vamos fazer estudo lá em casa? Fomos lá na casa dela, essa mulher creu. Depois que ela creu, sabe o que ela disse para mim? Falou, olha, irmão Cláudio, como os vendedores da empresa mudaram, né? Mudaram. Não é que eles mudaram. Ela que foi transformada e agora ela espelhava e expressava a alegria de Cristo. Ela tinha satisfação no seu trabalho, tinha alegria quando via uma pessoa. Estão me compreendendo? Então, Cristo é a nossa vida, irmãos, Cristo é a nossa vida. Mas, abram comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Mas a alegria, irmãos, nunca se esqueça disso, ela sempre vai reinar na vida de um filho de Deus, porque todas as nossas tristezas, por maior que sejam, Jesus Cristo, Ele sempre irá transformá-las em alegria. Em alegria. Ele vai converter a nossa tristeza em alegria. Isso é uma coisa que Ele sabe fazer muito bem, é conversão. Ele não vai só converter você da morte para a vida, tirar do pecado para uma vida santa. Ele vai converter tudo em você, as suas tristezas em alegria, as suas angústias em júbilo, e por aí vai, entendeu? João 16, versículo 20 está escrito assim, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Irmãos, você sabe que este mundo muitas vezes nos faz chorar. Quem aqui já não chorou? Por perdas, por decepções, por frustrações. E o mundo se alegrará. O mundo se alegra quando os cristãos estão cabisbaixos, tristes, angustiados. E o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem que vai converter a nossa tristeza em alegria? Ele que habita em nós, Ele que mora em nós. Olha o versículo 22, pula aí, o versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Irmão, você entendeu esse versículo aqui? Lembra que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim também agora, talvez muitos aqui tenham uma tristeza, não sei porquê, tomara que não tenha, mas se tem, preste atenção aqui, irmão. Assim também agora vós tendes tristeza, mas tem um mas outra vez vos verei. Mas nós não estamos vendo o Senhor pela fé? Sim, mas quando nós estamos em tristezas, em angústias e em amargura, a tristeza nossa, a nossa angústia nos faz chorar e as lágrimas impedem, embaçam a nossa vida espiritual de ver o Senhor. Mas quando nós enxugamos as nossas lágrimas, Ele começa a converter a nossa tristeza em alegria. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Queridos, eu disse aqui no início, vou me referir de novo, o crente não gosta de festa. Embora lá no seu íntimo está enrustido, eu não vou participar daquela festa
às vezes assim fala para mostrar uma espiritualidade, né? Já vi muita gente assim, irmãos. Eu não vou porque eu sou um santo, eu sou um cristão, eu sou um... Coisa nenhuma. Lá dentro está querendo ir, lá dentro está querendo ir. Não indo ir, mas está querendo ir. E fica ali remoendo e falando que vocês aí, vocês dizem que vocês são filhos do diabo e eles falam para nós. Não, queridos. Os verdadeiros celebrantes, sabe quem são? São os filhos de Deus. Qualquer coisa nos alegra. Quer nos alegrar mais ainda quando aquilo toca a vida de Cristo em nós. Nos alegra mais ainda. Então esses crentes de cara amarrada não celebram, são pessoas azedas, não tem um vinho, não tem a doçura do vinho, não tem o sabor, não tem o aroma deste vinho que é o símbolo da alegria. Para nós é a realidade da alegria que é o próprio Cristo. Irmão, um indivíduo que carece de senso de humor melhor, ele tem que se dedicar, sabe em quê? Se você não consegue se alegrar, eu vou te passar para você um trabalho para você fazer. Porque se um filho de Deus não consegue se alegrar, viver uma vida de alegria, ele é um contrassenso. Ele está sendo um difamador do seu Senhor. E tem gente que numa festa de casamento não consegue se alegrar. Imagina quando a noiva está entrando. Quando o noivo está entrando. Aqueles que não conseguem se alegrar, que se dizem que são crentes, irmãos, deve ser um agente funerário para trabalhar de sepultar mortos, porque jamais conseguirá exercer influência sobre as pessoas vivas. A alegria contagia. Você lê Atos 2, 42 a 46, partiu um pão, tomava suas refeições com singeleza e alegria de coração. E aquela alegria, diz a palavra, que contagiava todo mundo. Vocês acham que cara amarrada, cara azeda, cara de cachorro pitbull vai contagiar alguém? Muito pelo contrário, vai espantar. Paulo, quando estava preso, Filipenses 4:4, lembra que ele disse lá? Alegrai-vos. John Piper disse que a alegria, aliás, C.S. Lewis disse que a alegria é um assunto sério no céu. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um imperativo ali. Alegria. Se não tem um vinho, vai ser uma alegria forçada religiosa. Uma alegria assim de canto de boca. Não tem aquela alegria que você percebe, você sente quando vê o irmão alegre. Porque há uma razão para essa alegria. É Cristo no seu interior. Cristo se manifestando, Cristo se expressando. Olha, eu recomendo a todos que queiram conquistar almas a expressar alegria. Seja uma pessoa alegre, porque você tem a suficiência de Cristo para ser alegre. Não secura, não austeridade, pessoas que são ríspidas, mas sim um espírito feliz e um espírito alegre. É isso que nós temos. Alguém disse, eu não lembro quem é, mas ele dizia o seguinte, que caçam-se mais moscas com mel do que com vinagre. E levará as almas para o céu um homem que tem o céu na cara que o outro que leva o inferno no olhar. Sorriso, alegria. O que você tem, moço? Falei para vocês daquela mulher do Rio de Janeiro, uma empregada doméstica, que ela foi trabalhar justamente numa casa de uma pessoa mal-humorada, muito rica a mulher, mas era muito azeda. Levantava 10 horas da manhã, com mau humor, aquela coisa toda, a empregada começava a lavar e cantar louvores a Deus. A empregada lá, ô patroa, como é que você está? Tudo bem? Azeda. E foi, até que aquilo chamou a atenção daquela patroa. Moço, o que você tem? Eu tenho alegria. Poxa, mas todo dia você é alegre? Olha,
a minha alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ela falou de uma forma tal, porque quando nós vivemos, quando nós expressamos aquilo que vivemos, isso impacta as pessoas. O que você tem? Alegria. Mas que alegria que é essa? Você ganhou na Mega Sena? Não, maior do que isso. Então me conta para mim. É Jesus Cristo, o meu Senhor, que está à destra do trono do Pai, mas habita meu interior pela fé. Cristo é a minha vida, a minha alegria, a minha expressão. Aí começou. Um dia, essa mulher está fazendo um chazinho da tarde, chamava sempre as suas amigas, aquela pompa toda, né? Chamava as... Mas um dia ela falou assim, senhora, a senhora quer que eu faça um chazinho da tarde? Para quantas pessoas hoje? Para 2. Só para 2? Então ela colocou 3. Não, é para 2. Porque ela falou 2, seria 2 amigas dela e ela. Não, é para mim e para você. Hoje eu senti que eu preciso de conversar com você. Vamos tomar um chazinho comigo hoje. A empregada. Percebe onde ela estava, onde ela foi colocada. Deus tira aquelas imundícies igual eu e você lá do monturo e faz habitar no meio dos príncipes. Então, fala-me de Jesus para mim. E ela falou, e falava, e pregava, e a mulher creu. Aí a vida daquela mulher foi transformada, ela era uma mulher feliz, e aquela mulher, a funcionária dela ali, faxineira, se tornou uma mulher que fez a faculdade, e se tornou muito bem sucedida, porque ela ajudou a minha irmã agora em Cristo, nós somos um em Cristo, não era mais funcionária dela. Percebe como é que Jesus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura, Ele regenera. Irmãos, vocês se lembram quando aquele anjo foi dar a notícia para aqueles pastores? Estava lá no campo. Como que foi a conversa? Como que o anjo chegou para aqueles pastores? Abram comigo aí, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 9 a 11. Então tem alegria, tem festa. Diz assim, Lucas 2, de 9 a 11. Lucas, Evangelho de Lucas, é tão lindo isso aqui, irmãos. Lucas 2, de 9 a 11. O anjo do Senhor, versículo 9, Lucas 2, de 9 a 11. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Irmãos, que coisa linda! E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande, palavra linda aqui, né? Boa nova de grande, que tamanho que é essa alegria? É uma alegria do tamanho de Deus, é uma alegria indizível, diz o apóstolo Pedro, é uma alegria maiúscula, é uma alegria, essa alegria, irmãos, é Cristo, de grande alegria, que será para todo o povo, então é para você também, para mim também. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o Senhor da alegria. Na expressão do Salmo 45, verso 2 e 3. Ao Deus, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, a nossa grande alegria. Então, queridos, Jesus jamais teve um delito em ser feliz. Você lê as quatro biografias de Jesus, você não vai encontrar nenhum delito dele por ele ter sido uma pessoa feliz. Agora, não deve sê-lo nós também feliz? Nós que somos os seus seguidores, tem muitas pessoas que têm medo de ser feliz, tem medo, tem constrangimento. Meus irmãos, a atitude de Jesus lá em Caná da Galileia demonstra o que ele pensava de um lar. Ele foi num casamento, estava construindo ali um lar, mas com a presença de Jesus,
como diz o texto lá de João, que nós lemos, 2, versículo 11. Ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez foi manifestar a sua glória. João 2,11 diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, e essa manifestação aqui da glória, ela teve lugar no interior ali de um lar, que estava começando. Alguns estudiosos chegam a dizer que na época em que Jesus era uma criança, guarda isso aqui que é muito interessante, quando era um bebezinho, o irmão do passado ele escreveu que, segundo as reflexões dele, eu também creio que seja assim, quando aquelas pessoas, Jesus era um bebê ainda, um bebê de colo, nos braços de Maria. Eles contam que quando Jesus era um bebezinho, aquelas pessoas que eram ali da circunvizinhança, quando elas estavam angustiadas, tristes, amarguradas, com muito calor do dia, elas diziam o seguinte: vamos lá visitar o filho de Maria, Jesus. E quando chegavam lá, olhava para Jesus, vinha aquela serenidade na vida daquelas pessoas. Entendeu? Não sei se isso é verdade, o pessoal pesquisou, foi lá e depois eu li isso e estou trazendo para vocês aqui. Mas, vocês se lembram que está escrito lá em Isaías 45, versículo 22? Lá está escrito assim: olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Então, olhar para Jesus tem um significado muito grande. Como que vamos olhar para Jesus hoje? Olhar para a sua palavra. Nós não vamos errar, irmãos, não vamos errar. Então, eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte, e o que João quer que vejamos aqui, não é que um dia Jesus converteu aquelas talhas, 6 talhas, 6 fala o número de homens, talhas de pedra, pedra fala do coração de homem de pedra. Então, aquele sinal que Jesus Cristo fez foi o primeiro, ali eram todos os sinais, os milagres, não são milagres, são sinais feitos em João, sempre aponta para a vida. O primeiro sinal foi as bodas de Caná, aquelas 6 talhas, aquelas metretas, 40 litros de água cada uma. Então, mandaram colocar água. Mas é uma figura, por que era 6 talhas? É número de homem. E por que era de pedra? Que fala do coração do homem. Então, ele colocou o que dentro daquela talhas? Água. Fala da palavra. Então, quando a água da palavra entra, ela faz transformação. E Jesus transformou a água em vinho, não porque ele era poderoso, mas ele abdicou de todos os seus poderes. Houve um milagre ali, mas ele poderia fazer aquilo porque ele é a essência da videira. Eu sou a videira verdadeira, os verdadeiros cachos de uva procedem de mim. Então, ele transformou aquela água em vinho, e num bom vinho. Irmãos, vamos tirar uma lição para nós aqui. Guarde bem isso aqui, por favor, não se esqueça disso. É importante para a tua vida. Queridos, Satanás, ele sempre apresenta para nós as coisas boas, mas o seu final é ferrão, é triste. Lembra do filho pródigo, uma ilustração muito linda. Tudo, recebeu o dinheiro, vai desfrutar, mas voltou totalmente acabado, igual um porquinho, cheirando chiqueiro. Agora Jesus, o melhor, sempre vai estar para o final. Lembra o fim que Deus deu a Jó? O final que Deus deu a ele, Tiago, aponta para isso. Aqui nesse casamento, serviram aqueles que eles acharam que era o melhor vinho, o pessoal tomou todo aquele vinho, ficou esquentado, tomou aquele ruim depois que foi servido, mas quando for apresentado aquele vinho para o mestre Sala, ele tomou aquele vinho e disse o seguinte:
ô noivo, por que você guardou o bom vinho até agora? O noivo não sabia de nada. Está me compreendendo? Não sei. Mas é comum nas festas guardar, servir primeiro o bom vinho, o final deixar, e o ruim deixar para o final, mas você guardou o bom vinho até agora. Então serve para o povo aí. E a alegria foi restaurada. Então, eu quero dizer, fechando, para a gente tirar uma lição para nós, é isso aqui, irmãos. Sem Jesus, a vida é monótona, é amarga e é uma chatice. Chatice. Quando Jesus, ele entra na vida, esta vida ela é transformada em algo ágil, algo dinâmico, emocionante. Sem Jesus, a vida resulta pesada e carente de interesse. A pessoa perde interesse. Por que muitos vai para a bebida, para a droga, para o sexo, para um monte de coisa? Porque a vida não tem interesse nenhum para eles. Aí depois, o que vem? Aquele vazio, aquela angústia, aquela vontade de se matar. Sem Jesus a vida, ela é pesada. Agora, com o Senhor Jesus, a vida é algo emocionante, maravilhoso e cheio de alegria, porque tem vinho, porque tem festa, porque tem Cristo, e quem tem Cristo tem tudo, não falta absolutamente nada. Amém. Vamos orar. Pai, te damos muitas graças ao Senhor, pelas lições que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor tem nos ensinado, nos instruído. E nós podemos até perceber, Pai, a Tua mão segurando a nossa, nos levando, nos conduzindo para o caminho que é o próprio Senhor. Nos leve para aquele que é perfeito, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. Nós sabemos que as nossas vidas, ó Pai, não são perfeitas, mas quando nós a colocamos nas mãos daquele que é perfeito, aquele que é perfeito nos aperfeiçoa. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, e leva-nos guardado para os nossos lares. E em Cristo nós oramos. Amém.